Evangelho, domingo da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quinta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao quinto capítulo do Evangelho de São Lucas. Estamos junto com os discípulos à margem do lago de Genezaré. Uma multidão vindo de todas as partes, sedenta por Deus, sedenta pela palavra do Senhor, como ovelhas sem pastor, se aglomeram em torno a Jesus, a palavra viva, o Verbo feito carne. Se apresentam diante do Senhor. E o Senhor pede então a uma das barcas que está ali, a barca de Simão, para poder subir na barca e fazer-se um pouco mais distante para pregar às multidões. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós estamos ali, no meio daquela multidão. Somos aqueles que a cada domingo vamos à casa do Senhor, vamos ao encontro do Senhor e o encontramos na barca de Pedro, que é a imagem da igreja, lugar de onde o Senhor nos ensina o Evangelho. O Senhor nos dirige uma palavra que nos cura, que nos transforma, que nos alimenta, uma palavra que nos devolve a vida. É ali, sobre a barca de Pedro, que nos é dada a palavra, o ensinamento, que nos é entregue o alimento que nos sustenta, a palavra que cura o nosso coração, que cura as nossas palavras que feriram e machucaram o irmão. Ali recebemos a palavra que nos cura das palavras que nos feriram, pois a palavra de vida é bálsamo de ressurreição. Muitas vezes nós estamos ali, no meio daquela multidão. Mas junto da barca, ou melhor, junto a Jesus na barca, está São Pedro. E São Pedro escuta as mesmas palavras. São Pedro ouve o mesmo ensinamento, mas está perto de Jesus e pode reconhecer a expressão de seus olhos, a intensidade de sua voz, pode ver sem perder todos os seus gestos amáveis, cheios de vida. Como nós bem falamos, às vezes um olhar e um gesto fala mais do que muitas palavras, ou melhor, se expressa melhor do que muitas palavras em um discurso, não é mesmo? E São Pedro está ali, recolhendo cada gesto do Senhor, ouvindo e recebendo essa palavra, mas em proximidade a Ele.
Não que os demais estejam distantes, mas Jesus vai virar-se para Pedro e vai dizer: faça-te ao largo. E depois do ensinamento, é a hora da intimidade. A barca se afasta da margem e agora Pedro e Jesus estão em intimidade. Pedro, junto com a multidão, recolheu o ensinamento do Senhor, ouviu a mesma palavra que cura, que transforma, recolheu de maneira muito íntima os gestos e a intensidade dessa palavra no testemunho de Jesus. E agora, após ter recebido essa palavra, é o tempo de estar mais intimamente perto dele. E ali, Jesus lhe dirige uma palavra completamente inesperada. Diz a Pedro para realizar algo que estava para além de suas possibilidades. Olha que coisa sensacional. Alguns padres da igreja, refletindo sobre esse texto, vão colocar a seguinte referência. A frase de São Pedro é uma declaração de verdade. Mestre, pescamos a noite inteira e nada pegamos. Não é uma oposição, não é uma resistência, não é um protesto. Essa frase poderia ser o início do discurso de um protesto contra Jesus, e daí seria vírgula, por isso não o faremos, ou poderia ser apenas o anúncio de uma adesão. Diante disso, farei porque tu dizes. Pedro apresenta a sua dor, apresenta o seu cansaço, apresenta o seu fracasso a Jesus. Mas aí era isso que eu queria dizer para vocês, meus irmãos. Depois de ter ouvido o ensinamento do Senhor, depois de ter recolhido o testemunho do Senhor e ter estado em intimidade com Ele, foi que Jesus lhe disse para lançar a rede. Porque ouviu o ensinamento, recolheu o testemunho do Senhor e esteve em sua intimidade, Pedro fala do seu cansaço. Pedro fala da sua desilusão, do seu sofrimento. Pescamos e nada pegamos, nos cansamos. Ele fala do seu cansaço, fala do seu sofrimento, fala da sua fadiga, fala da sua frustração, mas não para aí. Ele confia e acredita no Senhor. Muitas vezes, quando o Senhor nos pede para levarmos a sua palavra, onde seria quase impensável, quando Ele nos pede para nós agirmos por aqueles, lembre-se, a pesca é sempre a referência da evangelização, né? Lançar as redes, tanto que Jesus diz a Pedro, depois que o fará pescador de homens, então, o anúncio da palavra e testemunhar os gestos de Jesus para pescar homens. Muitas vezes, essa pesca é tão difícil, a noite de fadiga, a frustração, o cansaço, é porque você está a tempo tentando pescar aquele teu marido, aquele teu filho, tentando pescar de volta a sua família, está tentando pescar de volta pessoas que estão presentes na sua vida e depois de uma noite inteira de fadiga, nada pegaram. E aí vem o Senhor e te diz, lança novamente. Para que nós tenhamos a coragem de não falar da nossa fadiga e do nosso cansaço para dizer, não vamos fazer, Senhor. Para que falar da nossa fadiga e do nosso cansaço seja a nossa declaração de confiança em Deus e não o nosso protesto contra Ele. Meu irmão e minha irmã, é preciso que nós estejamos na barca da igreja para ouvir os ensinamentos do Senhor. Por isso, todo domingo Ele nos traz ali. Por isso, todo domingo Ele se aproxima de nós no Santíssimo Sacramento e nos dá a chance de recolher o seu testemunho de amor mais íntimo. Nós vemos as gotas do seu sangue, o seu sacrifício sobre a cruz,
Nós vemos o seu amor declarado por nós, a sua entrega pela nossa vida. Nós vemos e recolhemos esse testemunho. Mas é importante ainda que depois, durante a semana, estejamos em intimidade com Ele, porque são essas 3 realidades importantes para que, ao falarmos da nossa fadiga e do nosso cansaço, quando Ele nos pedir que lancemos novamente as redes, nós não façamos desse discurso a nossa declaração de não, o nosso repúdio a colocar em prática o que o Senhor nos pede. Somente aquele que recebeu a palavra, que recolheu o testemunho, que esteve em intimidade, é que vai conseguir falar das suas dores, falar dos seus sofrimentos, falar do seu cansaço, sem desistir daquilo que Jesus lhe pede. Vai e lança novamente a rede. E aí foi pega uma grande quantidade de peixes. Seremos pescador de homens quando seguirmos com Jesus esse itinerário da transformação do nosso coração e entregarmos o nosso cansaço e a nossa fadiga a Ele com total confiança, reconhecendo que somos vis pecadores e pequeninos miseráveis, mas o Senhor conta conosco e nos chama para junto de si para realizar aquilo que Ele nos pede, que Ele poderia realizar sem a nossa presença, mas Ele quer a tua presença, a tua companhia. Ele não quer realizar sem o teu coração transformado e unido ao dele. E Ele se dá a esse caminho para fazer de ti um pescador de homens. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. E por mais uma vez, nesse domingo, está nos dando uma palavra de salvação, de libertação, de vida. Faz de nós, Senhor, pescadores de homens. Aqui estamos e te entregamos toda a nossa miséria, todo o nosso pecado, toda a nossa pequenez e te agradecemos pela sua grandeza, por sua palavra, por seu testemunho. Perdoa-nos, Senhor, se não somos e se não buscamos dar-te um tempo de intimidade agradável, mas esperamos em ti, Senhor. Toma a nossa miséria e a nossa fraqueza, e o que tu quiseres, o faremos. Diz, Senhor, e aqui estamos, para cumprir a vossa palavra, para viver da vossa palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.